Saudações, meus irmãos, minha irmã, meu irmão, você que nos acompanha através deste áudio lá no nosso canal Jordãozinho Pregador no YouTube. Queremos que você continue anunciando essa palavra e dando testemunho. Vai partilhando com o máximo de pessoas que puder, porque é uma boa notícia aquela que nós anunciamos. Nós estamos hoje no dia 19 de novembro e estamos estudando o livro de Atos, capítulo de número 5. Esse texto começa de forma muito triste. De facto, queríamos nós que fosse de uma outra forma e não desta tão triste. Ananias e Safira acabaram atrapalhando a sua própria vida. Ananias e Safira acabaram bloqueando todas as coisas boas que Deus queria manifestar em seus corações. Porque nessa altura, todo mundo vivia em união. O que era de um, era de outro. Não havia necessidade no meio deles. Por quê? Porque o amor fraternal os conduzia. E Ananias e Safira vão vender uma propriedade e vão retirar parte do dinheiro que deveria ser apresentado aos apóstolos. E por causa disso não houve piedade da parte do Senhor, porque afinal mentiram ao Espírito Santo. E Jesus uma vez avisou que os pecados que vocês cometerem contra o Pai ou contra o Filho serão perdoados. Mas se vocês pecarem contra o Espírito Santo, vocês não terão perdão. E aqui estamos a ver uma ofensa direta, uma mentira direta de Ananias e Safira ao Espírito Santo. E então, se calhar hoje nós queremos refletir, está simplesmente em causa um bem material? Não. Mas hoje poderíamos começar pelo seguinte ponto: até nós continuamos roubando do Senhor, continuamos mentindo ao Espírito Santo, porque fazemos votos e não cumprimos determinados votos. Você se lembra daquele dia em que você estava aflito? Lembra, minha irmã, daquele dia em que você estava aflita, sucedida no negócio, e você fez um voto ao Senhor? Você lembrou, não é? Exatamente. Você se lembra que, tendo você feito o voto, ou seja, você não honrou com a tua parte do trato? Pois, todos nós, em algum momento, procedemos dessa forma. Prometemos honrar a Deus se Ele nos abençoar, e quando Deus nos abençoa, adivinhem só, nós não o honramos. Muitas vezes nós não damos o dízimo, porque dizemos que ganhamos pouco. Eu deixo bem claro para ti nessa mensagem, que se você não dá dízimo porque ganha pouco, escreva, você não vai dar quando começar a ganhar muito, porque a Bíblia falou que quem é fiel no pouco, sobre muito será colocado. Quer dizer que quem não consegue ser fiel no pouco, tão pouco o será no muito. E agora você vê o que acontece, meu irmão, minha irmã. Você vai compreender que não está em causa simplesmente uma questão de bens materiais, está em causa a mentira. João 8,44 diz que diabo, Satanás, é o pai da mentira, e quem comete a mentira faz exatamente o que Satanás quer. Há muita gente que depois de uma pregação emociona-se e na hora do apelo vai no altar dizendo que está entregando a vida a Deus, mas na verdade não está. Mesmo nós, em muitos momentos de aflição, fazemos diversas promessas a Deus, e adivinhem, quando a aflição passa, nós nem sequer nos lembramos de nenhum dos votos que nós fizemos. Meu irmão, minha irmã, neste dia, reflita a respeito de alguma coisa que você tenha prometido ao Senhor e você não cumpriu. E por favor, cumpra o teu voto ou se arrependa desse teu pecado. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos refletir profundamente
nas palavras que pronunciamos ao Senhor em oração, das vezes que nós firmamos compromissos com Ele e nós acabamos falhando. Se calhar você não está a perceber e eu vou me aprofundar. Quando você casa, você faz um voto, não só a tua esposa, você faz um voto perante ao Senhor. Você coloca a tua mão sobre a Bíblia, você declara que vai amar a tua esposa, mas na verdade o teu coração está enganado. Na verdade, ó mulher, o teu coração está tentando enganar a Deus, porque na primeira oportunidade você descumpre esse voto, você descumpre essa promessa. Os nossos enganos e mentiras para com o Espírito Santo estão ligadas às nossas interações humanas. Perceba que quando Ananias e Safira venderam a casa, eles não pegaram o dinheiro e foram entregar ou lançar para o céu. Não, foram dar a Pedro, porque a nossa relação com Deus, ela é efetivada através da relação que temos com as pessoas, com a igreja, com o seu povo. Então é mediante estes compromissos em que a nossa fidelidade é provada. Meu irmão, não sei quantas promessas você já fez, não sei em que compromisso você está neste momento, não sei em que processo de voto você está, não sei como é que está a tua vida, teu casamento, teu trabalho, teus filhos e tua espiritualidade, mas se você está longe daquilo que você prometeu fazer, se você está afastada da visão que prometeu andar, reconsidere e volta para os braços do Senhor. Por isso responde à pergunta do porquê que hoje não se teme muito. Olha o que o versículo 11 está a dizer: por causa de Ananias e Safira, por causa da forma como eles viram as coisas acontecerem, grande temor se estendeu sobre todo aquele lugar. Hoje, por que não há temor? Porque já não há profetas nas igrejas, já não há quem revela pecado, já não há quem pregue severamente contra o pecado, já não há um castigo de Deus na forma antiga. Por isso nós estamos brincando, por isso eu mesmo muitas vezes descumpro o que prometo a Deus e muitas vezes ando de forma que não agrada ao Senhor Jesus. É por causa disso que muitas vezes o temor que nós olhamos hoje não se compara com de outrora, porque outrora haveria morte, haveria fogo, haveria lepra, mas hoje parece que não há, mas há sim. Há muitos homens bonitos andando, mas cheios de lepra. Há muitas mulheres cristãs bonitas desfilando pela igreja, mas estão cheias de lepra. Ou seja, por mais que Deus não esteja castigando com fogo, por mais que Deus não esteja castigando com morte, o pecado ainda mata, o pecado ainda apodrece o nosso interior. Por mais que não estejamos vendo muitas coisas, a Bíblia declarou: não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Meu irmão, o pecado te apodrece. Minha irmã, o pecado te deixa fusca. Saia desse abismo de pecado, saia desse abismo de praga, de dor, angústia, maldição, de sujeira e reconsidere andar no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, para você conduzir a tua vida de acordo à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas uma vez, aquele grupo que comandava a igreja, fariseus, aquele grupo de sacerdotes, factos, e mandaram prender os discípulos. Só que enquanto eles pensavam que estavam prendendo os discípulos, eles estavam tentando prender um propósito de Deus, e propósito de Deus ninguém pode prender. Por isso é que o anjo veio e os guiou para fora, os libertou e lhes disse: contem as notícias, a mensagem dessa vida lá no templo, porque o propósito de Deus não pode ser impedido. Jó mesmo declarou: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. Meu irmão, antes que você nascesse, o Senhor te projetou. Minha irmã, antes que você nascesse, o Senhor te preparou.
então ninguém vai impedir a tua chamada, ninguém vai impedir o teu milagre, ninguém vai impedir a tua vitória. Vão se levantar contra ti no serviço, vão cair por terra. Vão se levantar contra ti na família, vão cair por terra. Vão se levantar contra ti dentro da igreja, vão cair por terra. Por quê? Porque você é um propósito de Deus. Você tem uma missão a cumprir. Você tem uma graça de Deus na tua vida. E quem tem graça não pode ser aprisionado. Quem tem propósito não pode ser bloqueado. Porque o nosso Deus desbloqueia. A porta estava trancada para os homens, mas para Deus não existe porta trancada. Ele é soberano. Então, meu irmão, minha irmã, continue simplesmente a fazer a vontade de Deus, a andar no temor do Senhor e a cumprir o que você foi chamado, o que você foi chamada para fazer. E qualquer reação dos teus inimigos, Deus se pronunciará em tua defesa e você verá a sua glória. E olha o que está acontecendo. Eles querem açoitar os discípulos, ou seja, querem proibir os discípulos de continuarem a pregar no nome de Jesus. É sempre o nome de Jesus em causa. E eles estão reunidos a tentar ver o que vão fazer com Jesus. Mas levantou-se entre eles alguém sensato, chamado Gamaliel, que estava lhes explicando. Por aí levantou-se um Judas, nós o matamos, o prendemos, ele morreu e todos aqueles seus seguidores desapareceram. Veio um tal outro, fez a mesma coisa, desapareceram. E eu estou aqui parafraseando para dizer que Gamaliel não tinha só 2 fatos, ele poderia ter tantos outros a contar, mas ficou por estes 2. E ele foi muito pretório em dizer: se a obra é do Espírito, se a obra é do homem, desculpa, vocês vão poder parar, não se preocupem, isso vai desaparecer. Mas se é de Deus, vocês estão a agir irracionalmente, é inútil. Vocês serão achados lutando contra Deus. E eles sabiam, lutar contra Deus é loucura, porque é uma derrota declarada antes mesmo que a luta comece. E é isto que o homem está a dizer, é isto que Gamaliel está a esclarecer. Por isso, meu irmão, você não vai ser parado. Por isso, minha irmã, você não vai ser parada, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por mais que se multipliquem os nossos adversários, por mais que se multipliquem os nossos inimigos, nós não vamos desistir. Uns estão a pensar que vamos parar porque estão a nos perseguir no trabalho. Nós não vamos parar. Uns estão a pensar que você vai parar porque estão a se meter no teu casamento, estão a plantar problemas no teu casamento, estão a te impedir de gerar, estão a te impedir até mesmo de casar, estão a te impedir de ser promovida no serviço, de bairro, de viajar, de estudar, estão tentando te impedir de várias coisas. Mas eu costumo dizer: confirma a tua santidade com o Senhor, confirma a tua comunhão com o Senhor, e todo o resto vai acontecer para a glória do nome do Senhor. Só precisas te certificar que tens andado no temor do Senhor e que Satanás não tem motivos nem convite para agir na tua vida, e Deus vai se manifestar, porque Ele permite todas essas coisas para que você e eu possamos experimentar a bondade e a grandeza de Deus. Os homens foram açoitados e foram largados, e sabe o que é mais interessante? Eles celebraram por causa de apanharem surra, por causa do nome do Senhor. Eles celebraram por serem maltratados por causa do nome do Senhor. Mas quem leva uma surra e quer celebrar? Mas quem é atormentado, perseguido e quer celebrar, se achar digno? Somente os apóstolos, somente aqueles cheios do Espírito Santo, porque quem está cheio do Espírito Santo está vazio de si. Olha que este mesmo Pedro, que era simplesmente um pescador, esses discípulos que não tinham fama nenhuma senão
de pescadores, agora estão fazendo grandes sinais e maravilhas, que até a sombra de Pedro está curando. É muito poder e muita glória. Por isso eles celebraram mesmo na aflição, eles celebraram mesmo apanhando, eles celebraram mesmo na perseguição, porque reconheceram a grandeza e a majestade de Deus. Meu irmão, quando você encontra o teu propósito de vida, quando você está entronizado na vontade de Deus, você vive numa dimensão que ninguém entende. Você ri quando muitos numa situação semelhante chorariam. Você celebra quando muitos simplesmente lamentariam. Por quê? Porque a vontade de Deus nos faz encontrar o nosso propósito. E quando encontramos o nosso propósito, nós sabemos que estamos na direção certa e que tudo que acontecer vai cooperar para o nosso bem. Que Deus te desperte, meu irmão. Que Deus te desperte, minha irmã, para viver a sua vontade. Não temer o inimigo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Sinta-se grato pela graça do Senhor. Sinta-se grato por causa das tuas aflições, porque depois delas o nome do Senhor será glorificado na tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém.